E agora a gente continua falando desse assunto porque o câncer de mama é o tipo mais frequente de neoplasia em mulheres a partir dos 55 anos de idade, mas também pode atingir mulheres mais jovens. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que neste ano sejam diagnosticados só no Brasil mais de 66 mil novos casos da doença. Por isso que a gente vai bater um papo agora com a médica, com a doutora Alessandra, sobre esse assunto. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Ver Mais. Só lembrando a você de casa que a gente está respeitando as normas de segurança, mantendo a distância, utilizando álcool em gel e por isso que a gente está batendo esse papo aqui agora sem máscara para que o entendimento fique melhor para você de casa também. E eu começo te perguntando sobre o câncer é o que mais mata. O que está faltando? É a gente se cuidar? É a prevenção mesmo? Boa tarde, obrigada pelo convite. Sim e não. O câncer de mama, as mulheres já têm uma certa instrução, né, que elas devem fazer os seus preventivos anualmente e tudo mais, mas esse ano, como foi atípico, a gente tem um delay em toda essa prevenção que a gente bate tanto na tecla, né? Muitas pacientes não conseguiram ir até o posto de saúde para fazer seus preventivos, mamografia, preventivo do câncer do colo do útero, e isso ficou prejudicado devido ao coronavírus. Agora, as pacientes estão retomando, né, as suas rotinas e a gente está vendo que realmente os casos de câncer ficaram subdiagnosticados esse ano. A gente está pegando lesão maior do que gostaria de pegar e as coisas deram uma piorada, especialmente no ano de 2020. Eu quero lembrar você que está acompanhando a gente que se tem alguma dúvida, aproveita esse momento que a doutora está aqui com a gente, que pode responder a sua pergunta, a sua dúvida. O nosso telefone é o 99101-5372. E as pessoas têm medo. Eu conheço uma pessoa que recebeu o exame e ela levou 3 meses para abrir o envelope. O medo é uma coisa que está sempre presente desde que a gente faz uma biópsia, né? Muitas vezes até mesmo uma ultrassonografia. É do ser humano ter medo de saber algumas coisas. Alguns enfrentam de maneira diferente, mas a maioria das pessoas nega inicialmente a doença, né? É uma coisa bastante frequente. Normalmente eu recebo os exames das pacientes no meu consultório, ou então eu tenho um relacionamento com os patologistas, então eu vou atrás para saber quando a suspeita é muito alta, então eu vou atrás, eu preciso saber da biópsia tal, por favor. E aí a gente faz busca ativa dos pacientes, porque a gente sabe que existe aquele momento de negar a doença, de não querer tratar, de fugir. Mas eu tenho pacientes que não, eu vou enfrentar, eu vou para frente, eu quero me livrar dessa doença, eu quero ficar boa, eu tenho filhos, eu tenho uma vida, eu tenho um marido e assim por diante. Quando a gente fala da mamografia, a partir de que idade esse exame é indicado? A mamografia é indicada a partir dos 40 anos. E tem muita gente que diz que esse exame dói. Isso é mito? Sim. Na verdade, assim, a mamografia é um exame que realmente ele aperta a mama. É desconfortável, vamos dizer assim. É desconfortável, mas doer é uma coisa mais exacerbada, né? Cada um tem uma sensibilidade, mas doer é uma coisa mais crítica, assim. Ele é um exame que aperta a mama, ele aperta a mama em 2 sentidos. Mas se a paciente conseguir se relaxar no momento do exame, eu garanto que o exame passa de forma mais leve. E quando a gente fala do autoexame, o autoexame deve ser feito a partir de que idade? A partir da idade que a gente tem mamas. E a gente menstrua. Desde sempre, então, na verdade. Então, assim, a gente deve examinar as mamas após a menstruação. Mais ou menos de 7 a 10 dias após a menstruação, quando a mama já desinchou um pouco, a gente consegue palpar melhor a mama. E aí a gente descobre um nódulo, uma densidade diferente na pele, um mamilo diferente. Eu mexo com as pacientes assim, você se conhece? Se olha no espelho? Aí elas me olham assim, como assim? Eu digo, não, você tem que se olhar no espelho, você precisa olhar para suas mamas se conhecer. Porque qualquer alteração você diagnostica, né? Muito mais fácil, muito mais rápido. E como que a gente deve fazer? Deve ficar na frente do espelho? A gente deve ficar na frente do espelho se olhar. Olhar que altura tem cada mama, a gente pode ter uma mama maior do que a outra, um mamilo normal, né? Super normal. Um mamilo
um mamilo desce para as duas, um mamilo para dentro, um mamilo para cima, outro para baixo. Isso são anatomias normais da mama, sem ser patológico. Mas a gente precisa saber que eles são daquele jeito. Qualquer alteração, um mamilo que era para fora passou a ser para dentro. Uma pele que era lisinha passa a ser mais áspera. Uma pele que era mais molinha passa a ser mais densa. Isso tudo são indicações que alterações estão acontecendo. E o câncer, ele tem estágios? Quando você, na hora que você descobre, né, tem estágio 1, 2, 3, como que funciona isso? Na verdade, ele começa com um carcinoma in situ e ele vai aumentando, ele vai se tornando invasor. E aí ele tem as classificações conforme a imunohistoquímica, que é como se comporta aquele câncer, né? Quais são as características de comportamento do tumor. O câncer in situ é aquele que a gente enxerga na mamografia, que é o exame que a gente faz a partir dos 40 anos e que ele vê através do parênquima da mama microcalcificações. É o único exame que consegue ver as microcalcificações, é a mamografia. E é a partir dali que a gente começa a ter a lesão do câncer de mama. A partir dali, a gente pode ir criando um nódulo a partir daquelas microcalcificações, daquela distorção da arquitetura, vai se formando um nódulo e aí, a partir desse nódulo, quando ele invade a célula, ele já passa a ser um carcinoma invasor. E aí ele pode ser, ele tem características de um luminal, de um triplo negativo, de um HER2, que são características específicas da lesão. Tem a participação do nosso público, pode colocar para a gente. Um recadinho da Selma. Gostaria de saber se o uso de reposição hormonal pode causar câncer de mama. Pode aumentar a incidência, sim, do câncer de mama. A gente já tem estudos que comprovam, né, que mulheres que fazem a reposição hormonal, elas precisam fazer um acompanhamento de perto com o seu ginecologista, porque qualquer alteração no exame de imagem de mamas ou até mesmo no transvaginal, do ovário ali embaixo, da parte íntima, também tem indicação de suspender a medicação. O ideal é não fazer ou é fazer e acompanhar? Eu indico para as minhas pacientes o seguinte: exames normais, ela querendo fazer a reposição hormonal, eu encaminho ela para quem faça a reposição hormonal. Eu no consultório não faço, tá? Mas exames normais e ela fazendo um acompanhamento de perto, sem problema algum. Mas a qualquer modificação daquela normalidade, abre o olho, a gente precisa realmente acompanhar isso aí. E quem tem casos de câncer de mama na família também tem que acender o alerta, né, doutora? Bastante, principalmente de familiares jovens. Familiares com casos de câncer na família, com familiares abaixo dos 40 anos de idade, a gente sempre pede uma maior focalização para essas mamas na família. Ou então, um caso de diagnóstico masculino na família, né? Então, um homem com câncer de mama é o mesmo alerta de pessoas jovens na família com câncer de mama. É menos comum, mas é acontece. Menos comum, mas acontece. E como que o homem se cuida? Palpando. Também? Agora, a gente tem pessoas com um pouquinho de sobrepeso ou até mesmo obesidade. Agora, bastante, né? Com essa pandemia. A pandemia deu uma piorada. Deu uma piorada na balança. Exatamente. Então, assim, homem não tem essa educação de palpar a mama, sim, né? Para ele, ele fica constrangido que tem uma mama aqui, outra pode fazer ali. Sozinho, né? Ele faz no banho, ele não precisa mostrar para ninguém que ele está palpando a mama, mas ele tem que palpar a mama também, porque a palpação da mama é quando a gente diagnostica, e no homem é quando a gente diagnostica já está bastante invadido, porque como ele fica negando de palpar e tudo mais, quando a gente vê já ulcerou, já veio para fora da pele. Então, e para o homem, infelizmente, sempre é mastectomia, mas o homem não se queixa tanto dessa parte estética como é o caso feminino, sim, que é uma questão até mesmo de feminilidade, é a mama.